Olá, só para vocês entenderem como é que funciona, a gente consegue ter uma dinâmica bastante rápida dentro da fazenda. Nós temos usado essa ferramenta que a gente tem trabalhado lá no Nepral, construindo. Isso aqui é uma plataforma de gestão, então a gente vai focar somente na ferramenta que nós usamos na avaliação da pastagem, né? Então a gente denominou o CP, né? Que é as letras iniciais do uso correto da pastagem. Então aqui é bastante interessante, né? Traz a informação da pastagem, então você obviamente tem que cadastrar a fazenda, tem que cadastrar o retiro, você cadastra a área de pastagens, né? Então aqui é interessante, o que está em amarelo a gente pode alterar durante a avaliação, né? O que está em azul não é possível ser alterado, são contas, né? São valores que são gerados conforme vai se alimentando o programinha, tá certo? Eu digito a área de pastagem, ele já me dá a área útil, me dá a forrageira, né? A gente traz a data de avaliação, a data da última avaliação. Aqui é bastante interessante. Nós temos duas opções. Antes da avaliação se cadastram os animais, né? Então se já tem aí a característica de cada área, cada lote que existe, né? Já distribui os lotes nos pastos que já estão sendo utilizados. Então se eu puxar o histórico de animais, ele já me traz a área. Se não, né? Se eu não quiser trabalhar com essa possibilidade, então nesse caso específico eu digitaria não aqui. E, obviamente, eu poderia entrar com o número de cabeças e o peso de animais, tá? Então, aí se eu não estou usando o registro, eu vou estar tendo que alterar lá na hora em relação ao sexo e o peso dos animais. Depois nós temos aqui a avaliação do dossel forrageiro, que é a parte aérea da planta. A gente entra com o vigor do dossel, né? Aqui nós temos três opções, está muito relacionado à densidade de perfis da área, né? Então esse é um treinamento que nós fazemos lá no Nepral. O momento de colocar e retirar animais e, consequentemente, da avaliação, isso é levado em consideração, que é em relação ao resíduo de folhas ou número de folhas, tem que ser avaliado. Então nós criamos uma linguagem para avaliar a planta forrageira. E o que é bastante interessante aqui no programinha é que você digitar a área de pastagem, já está cadastrada a forrageira e ela já tem a recomendação de uso da área, né? Obviamente com base na leitura de planta que nós temos, né? Então a gente tem trabalhado muito lá no Nepral para gerar esse banco de dados. Então, em relação aqui ao dossel forrageiro, nós temos algumas avaliações que são realizadas durante o percurso da área de pastagem. Então nós podemos entrar com a característica do vigor, do dossel. Aqui basicamente nós temos três classificações. E aí nós utilizamos uma metodologia criada lá no Nepral para avaliar o manejo do pastejo, ou seja, como que a planta está sendo colhida pelo animal. E nessa metodologia a gente utiliza aqui como informações o número de folhas, o resíduo de folhas e o comprimento de bainha, né? Nós até temos aqui a altura do dossel, mas a gente não se preocupa muito com a altura. Então nós acreditamos numa metodologia que leve em consideração a morfologia da planta e não somente a altura, né? Posteriormente, nós entramos aqui com a avaliação do manejo do pastejo. Então, aqui normalmente eficiência de colheita. Então, normalmente, se é uma área que está em descanso, não tem animal, normalmente a gente trabalha com uma eficiência em torno de 50% aqui, né? A cobertura é uma avaliação visual, praticamente, para saber como é que está a cobertura de forrageira e a uniformidade de pastejo. Bom, o que eu acho que é o nosso grande diferencial, que nós estamos construindo ainda, é se nós vamos usar o valor UCP. Então, o que quer dizer isso aqui? Se eu coloco sim, ok, com base nas informações do dossel forrageiro aqui, em termos de resíduo de folha, comprimento e número de folhas, o programa já traz uma estimativa da massa de forragem, tanto total quanto do horizonte pastejável.
Então, você além de fazer uma avaliação muito rápida, você traz grandes, importantes informações aí a respeito das áreas de pastagem. Nesse caso aqui, só para você ter uma ideia, se nós formos utilizar essa área aqui por mais 30 dias de pastejo, a gente só poderia colocar 0,3 UA, né? E nessa área nós estamos com 2,7 UA, com a lotação instantânea de 5,33. Então, por isso que a recomendação aqui é somente mais de 3 a 4 dias de pastejo. Então, essa aqui é uma área que está próxima à retirada dos animais. Então, no relatório, a recomendação seria: ponto ideal, retire os animais, né? Então, isso aqui agrega uma ferramenta poderosa e de bastante importância em relação à produção de forragem e produção do animal. E o que é mais interessante, isso aqui vai pro escritório. É possível criar relatórios dinâmicos a respeito de cada área de pastagem, e com isso a decisão do manejo não fica por conta única e exclusivamente do vaqueiro, né? Então isso aqui dá oportunidade de mais pessoas participar na tomada de decisão do uso das áreas das forrageiras da fazenda, né? Uma coisa que é bem legal aqui e que é bastante interessante e agiliza o processo, durante lá o percurso nas pastagens, nas áreas de pastagem, nós podemos ter a opção de registrar a avaliação e automaticamente o programa já vai deixando registradas as áreas que estão sendo avaliadas durante aquele processo de avaliação das pastagens, né? Então isso facilita muito, agiliza muito para quem trabalha no campo.